A língua, por ser heterogênea, instável e mutante, está exposta a um fenômeno natural denominado variação. Tal fenômeno marca o estado permanente de transformação, fluidez e instabilidade de uma língua. Há vários fatores internos e externos que influenciam na variação de uma língua. O fator social e regional são os fatores externos que mais influenciam em uma língua. Daremos ênfase na variação regional, também chamada de variação diatópica, sendo a variação que verifica na comparação entre os modos de falar de diferentes lugares, como o estado e a zona rural e urbana. Vale ressaltar que a variação diatópica e a variação diastrática, aquela relacionada a fatores sociais, andam juntas, ou seja, ambas coexistem no âmbito linguístico. Nesse trabalho, abordaremos a variação diatópica, que ocorre no estado do Nordeste, uma região rica em variações linguísticas. Abordaremos as variações fonéticas, morfológicas e lexicais das regiões nordestinas. Existem no Nordeste características gerais de várias regiões, por exemplo, a da dentalização, a partir do qual algumas consoantes são articuladas como dentais ou alveolares. Por exemplo, a pronúncia de T em tia e D em dia. Assemelham-se às pronúncias dos mesmos fonemas em tapa e data, onde a ponta da língua pode tocar os dentes, ou os alvéolos. Com o fonema T diante de E reduzido, ocorre também a permanência do fenômeno de despalatalização, uma vez que o fonema E é pronunciado com som de I em contextos fonológicos finais de palavras em posição átona. Noite, noite, inocente, inocente, dente, dente, presente, presente, tapete, tapete, tomate, tomate, elefante, elefante. Ocorre também o desuso do som da letra R em palavras que terminam com R, ou seja, o R é sempre mudo no fim de palavras, como em andar e caviar. Variação linguística no estado do Piauí. O Piauí foi povoado por muitas tribos indígenas antes da chegada dos portugueses ao Brasil. A colonização do Piauí iniciou-se em meados do século XVII, quando pernambucanos, baianos e paulistas começaram a povoar território piauense, povoação predominantemente mestiça. São encontrados 4 variantes em Piauí, sendo elas a africativa glotal, o zero fonético, o TEP e a fricativa palatal. Essas variantes são decorrentes tanto das restrições linguísticas quanto das sociais, contudo é mais sensível ao contexto fonético fonológico. Em relação às variações lexicais, temos algumas palavras, como acochar, que significa apertar, caçar conversa, que seria irritar alguém, ontem, que seria anteontem, eguagem, que seria asneiras, bobagens ou tolices. Variação linguística no estado da Paraíba. As variações encontradas na Paraíba também são comuns no estado do Ceará. Entre elas estão os fonemas nhá e lhá, que sofrem algumas variações em determinados contextos por uma facilidade ou relaxamento de articulação. A hipótese para tal variação é da influência do português crioulo dos escravos ou do substrato indígena, onde a palatalização e a otização podem ser marcas da fala dos índios e africanos, que tinham dificuldade de articular o lhá e o nhá. Dentre as variações estão o apagamento do nhá antes da vogal i, como em rainha, a eotização do nhá em algumas situações da sílaba medial e principalmente da sílaba final, como em tamanho e paninho, a eotização de lhá em sílaba medial e final de algumas palavras, como em filho, que se torna fi, e todas as vogais orais e nasais ditam-se no falar de Fortaleza e João Pessoa, como em paz e fez, no lugar de paz e fez. O contexto posterior que determina a ditongação é o dos fonemas SZ. Em relação à variação lexical, no estado da Paraíba temos algumas expressões. Por exemplo, ficar solto na buraqueira quer dizer ficar solteiro. Estar com a gota quer dizer estar bravo. Variação linguística no Ceará. O povo cearense foi formado pela miscigenação de indígenas catequizados, colonizadores europeus e negros que viviam como trabalhadores livres ou escravos. Verifique-se nas variações linguísticas do Ceará. A abertura das vogais pretônicas E e O, que passa para E e O, conforme a vogal da sílaba anterior, que induz sua abertura ou fechamento. Por exemplo, tem-se hotel, hotel, mas loteria, loteria. Transformação de E, em I ou I, fato que ocorre de modo geral na língua portuguesa.
Entretanto, nos dialetos nordestinos, em particular no cearense, essa transformação ocorre também em qualquer posição em que as sílabas de uma palavra estiverem localizadas. Por exemplo, Ceará se diz Ceará, segunda, segunda, pentear, pentear. No Ceará, o R possui os seguintes sons: R, entre encontros consonantais e começo de sílabas, como em grito e aranha, e Rá, no começo de palavras entre sílabas, e no dígrafo RR, como em carro, verso e ramo. Característica marcante de vários dialetos nordestinos, em particular o cearense, é o desuso do som da letra R, em palavras que terminam com R, ou seja, o R sempre muda no fim de palavras, como andar e caviar, que se torna andar e caviar. Palatalização de fricativas S e Z. As fricativas nunca são palatalizadas em final de palavra, nem no geral antes de consoantes, mas apenas quando se seguem a elas consoantes alveolares dentais T e D. Assim, disse sempre aspa e mesmas, mas estrela e desdém. Em relação à variação lexical, há uma grande variedade, como exemplo daremos tar pitaco, que seria dar opinião, pitel, mulher bonita, e estar de ludum, estar de mau humor. Variação linguística no estado de Alagoas. O estado de Alagoas foi invadido por franceses em meados do século XVI, sendo retomado pelos portugueses em 1535. As variações encontradas no estado de Alagoas são as mesmas encontradas em toda a região Nordeste. Alguns vocabulários usados na região de Alagoas são aperreado, que seria aflito, irritado, avacalhar, que seria ironizar, avexar, que seria apressar, bexiga, coisa ruim, situação complicada, bizu, que seria uma cola de prova, fraude em vestibular, pedir penico, que seria desistir, e se abriu chegue, que seria venha cá. Variação linguística na Bahia. Encontramos diferentes variações em diferentes regiões baianas, mas entre tais variações encontramos os processos fonológicos: assimilação progressiva, muito para muito e doido para doido. Patalização Antônio, de Antônio, e demônio, para demônio. Outros processos fonológicos, porém, encontrados em outras regiões, como a férese, impera para espera, té para té, bora para embora. Síncope, próprio ou para próprio. Em relação à variação lexical, temos aonde, que seria jeito nenhum, apavora, que seria detona, comanda, arabaca, que seria um carro velho, arerê, uma confusão, um agito, armengue, improviso, gambiarra, arraia, pipa. Variação linguística no Maranhão. A produção agudoeira no Maranhão no século XVIII fez com que o estado passasse por efervescência cultural. Os africanos foram um dos povos que vieram em grande número para o Brasil, como escravos nessa produção. Essa foi uma das influências no Maranhão, seja na fala ou nos aspectos culturais. Verifique-se nas variações linguísticas do Maranhão. O fenômeno da despalatalização de D e T, que são pronunciados como africadas aveopalatais de e ti, quando seguidos de I e E, quando este realiza com som de I, tanto orais como nasais. É o que ocorre em tia e dia, ao contraste de tia e dia. No Maranhão também prevalece o uso do pronome tu ao invés de você. Em relação à variação lexical, temos traca, que seria tiara, pequeno saliente, que seria moleque, e brocado, que seria estar com fome. Variação linguística no estado do Rio Grande do Norte. Verifique-se nas variações linguísticas do Rio Grande do Norte a realização pretônica da vogal anterior E, assimilação ou não do traço de nasalização pela vogal que antecede o fonema N, como ocorre em terreno. Realização da líquida R em posição intervocálica e monotongação do grupo fônico E, como ocorre em prateleira e partileira. Ausência ou presença da monotongação A, como ocorre em caixa. Alteamento da vogal E e I em realizações pretônicas, como ocorre em travesseiro ou travesseiro. Variações morfossintáticas. Tem-se eu e mim como uso alternativo dos pronomes pessoais na função do sujeito, tu e você como uso alternativo das funções como sujeito de segunda pessoa, tu, você e a gente como sujeito de referência indeterminada, nós e a gente como sujeito da primeira pessoa, e menos como uso alternativo de pronomes indefinidos. Em relação à variação lexical, temos café frio, que seria café de parteira, encher o tempo com conversa fiada, que seria dizer a missa, esperto, bandigalado, pessoa mais magra, cibite, e muita gente, mundiça. O amarelo mais amarelo que eu já tive a honra de matar!
Um momento! Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? É dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que eu quero uma gaita? É pra nunca mais morrer dos ferimentos que a polícia lhe fizer. Que história é essa? Já ouvi falar de chocalho bento que cura mordida de cobra. Mas de gaita que cura ferimento de rifle é a primeira vez. Macura! Essa gaita foi benzida por meu padrinho Vadicisto, pouco antes dele morrer. Só acredito vendo. Pois não? Queira Vossa Excelência me ceder o seu punhal. Olhe lá. Mantenha cuidado. Se eu tentar alguma coisa pro seu lado, queime. Aponte o rifle pra esse amarelo, que é desse povo que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma punhalada na barriga de Chicó. Oxe, não é minha não. Mas homem, deixa de moleza, Chicó. Depois eu toco na gaita e você vive de novo. A bexiga, a bexiga. Muito obrigado, eu não quero não, João. Eu já não disse que depois eu toco a gaita. Então eu vou fazer o seguinte, você leva a punhalada e eu toco a gaita. Homem, quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa. Tome lá! Bexiga! Morra, desgraçado! Está vendo o sangue? Estou. Se você der a facada, disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem. É já.